Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos fazer aqui uma breve introdução ao Apache Spark. Essa que é a tecnologia mais recente aí no mundo do Big Data. Então, vamos lá. Bem, o Big Data de fato é um dos desafios aí mais recentes que a gente tem no mundo dos dados, né? A gente teve aí todo o crescimento tecnológico nos últimos anos, então muitas aplicações, sistemas web, as redes sociais em si cresceram bastante e elas, por sua vez, começaram a gerar um grande tráfego de dados, né? Muitos dados começaram a ser gerados e aí começou a ter a necessidade de fazer a manutenção desse fluxo de dados, fazer o armazenamento para posteriormente utilizar todos esses dados para a extração de valor, né? Seja para machine learning ou análise de dados. Então, começou a ter essa necessidade. Só que quando a gente está em Big Data, a gente está falando de uma grande quantidade de dados. E tendo uma grande quantidade de dados, isso exige um grande poder de processamento. Então, começa a surgir também, como consequência disso, diversas tecnologias para lidar com as complexidades do Big Data. E uma delas é esse conceito computacional, que é a computação paralela e distribuída, tá? Para a gente entender o que é esse conceito, eu vou fazer uma simples analogia. Imagina que você tá trabalhando em uma empresa, tá? E eu chego assim, eu digo, ó, eu preciso que você faça essas 10 atividades aqui de hoje para amanhã. Bem, provavelmente você vai conseguir fazer as 10 atividades, né? Mas talvez não entregue as 10 com a mesma eficiência, né? Querendo ou não. Ou você não vai conseguir entregar a tempo, né? Vai ter ali algum atraso de prazo, porque vão ser muitas atividades para serem feitas de um dia para o outro. Só que se eu chegar agora e dizer, ó, você mais essas outras 3 pessoas aqui, colegas de trabalho, vão ter que fazer essas 10 tarefas e me entregar até amanhã. Bem, provavelmente você e sua equipe vão discutir para cada um pegar aí um conjunto dessas 10 tarefas, né? E aí cada um vai executar a sua parte de forma paralela. Então vocês distribuíram as atividades, tá? E isso aumenta as chances de elas serem entregues dentro do prazo e ao mesmo tempo não ter a qualidade prejudicada. Afinal, cada um ali vai ter uma quantidade menor de tarefas para fazer de um dia para o outro. Então isso seria a computação paralela e distribuída. Em vez de eu colocar uma atividade complexa para uma única máquina executar, eu pego essa tarefa, quebro ela em blocos, distribuo em diferentes máquinas que vão executar essa atividade de forma paralela e independente. E aí você já pode imaginar que a gente ganha um grande poder computacional, porque em vez de eu ter uma super máquina que, querendo ou não, exige um grande custo, eu posso ter várias máquinas mais razoáveis e fazer essa distribuição das tarefas entre elas. Contudo, operar dentro desse ambiente é algo complexo, porque você vai ter ali tudo distribuído e sendo executado de forma paralela. Se uma coisa falhar, você tem que ter um controle disso, né? Uma tolerância a falhas para que o sistema não falhe por completo. Você tem que ter um cuidado para caso umas máquinas venham a falhar, para não perder ali alguma coisa no processo. Então, existem diversas complexidades dentro da computação paralela e distribuída. E, claro, existem ferramentas para auxiliar nesse processo. E uma delas é o Hadoop MapReduce. O Hadoop é, na verdade, um ecossistema de ferramentas e o MapReduce está dentro desse ecossistema voltado para processamento de dados. Para quem nunca viu o Hadoop, eu trago um leve exemplo, tá? Então, o que seria o Hadoop MapReduce? Bem, imagina que eu tenho esse conjunto de dados, tá? Esses dados eles vão estar distribuídos em diversas máquinas, então eles não vão estar armazenados em um único lugar, tá? E aí o que é que vai acontecer? A gente vai fazer uma operação. Por exemplo, digamos que eu quero saber a média da minha turma, né? Supondo que isso aqui seja notas de alunos, né? Eu quero saber a média da minha turma. Bem, o que faria, né? A gente teria que extrair a média de cada estudante e fazer a conta da média, né? Que seria somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então é justamente isso que a gente vai fazer. O MapReduce, ele vai justamente primeiro mapear, ou seja, ele vai extrair aqui as médias dos alunos. Logo em seguida, ele vai fazer a operação de redução, que é o quê? Ele vai fazer justamente o cálculo de somar todas as notas e dividir pela quantidade.
Apesar disso parecer simples numa operação de Python normal com pandas, aqui a gente está falando que essa operação vai ser executada em um ambiente de computação paralela e distribuída, ou seja, vão ter ali diversas máquinas em que esses dados vão estar espalhados e a gente vai fazer essa operação dentro desse contexto, tá? Só que aí aqui temos um leve problema no MapReduce. Apesar dele ter sido eficiente inicialmente ali na sua criação, com o tempo começou a perceber uma certa falha de performance. Por quê? Porque os resultados intermediários que ocorrem aqui durante a operação de MapReduce, eles são armazenados em disco, tá? Então, isso causa uma certa lentidão no processo, porque é mais lento você armazenar em disco. Além de vários outros probleminhas aí que foram perceptíveis ao longo do tempo dentro do MapReduce. E aí, nesse contexto, surge o Apache Spark. O Apache Spark é como se fosse uma evolução do MapReduce. Ele é um framework também com foco para processamento de dados. Então, vale lembrar que a gente está falando de processamento, não de armazenamento de dados. Então, o Spark ele vai processar dados dentro desse contexto de um ambiente paralelo e distribuído, tá? Só que qual a diferença dele para o MapReduce? Bem, a principal aqui que a gente pode destacar é que o MapReduce ele armazena os resultados intermediários em disco. Já o Spark ele vai dar prioridade por armazenar esses resultados intermediários em memória, tá? E logo, isso vai dar um ganho de performance, porque é muito mais rápido você lidar com a memória do que você lidar com o disco, tá bom? E bem, comentando aqui de vantagens do Apache Spark, a gente primeiro cita que ele é um open source, então para você utilizar o Spark você não precisa comprar nenhuma licença, tá? Além disso, o próprio fato de ser open source, né? Muitas pessoas contribuem para o projeto, pessoas, empresas, pesquisadores, então você tem uma grande diversidade ali colaborando na melhoria e na solução de bugs ali que sejam detectados dentro da ferramenta. Bem, além disso, a gente destaca novamente o uso da memória, né, que é uma grande vantagem aí comparada ao MapReduce, tá? Ele também estende algumas funcionalidades, porque o Spark possibilita que você faça algumas operações mais complexas, sendo que elas seriam um pouco mais complicadas de serem executadas dentro do MapReduce, tá? E ele pode ser combinado com outras ferramentas, como eu falei, o Apache Spark ele é voltado para processamento, então você pode combinar o Apache Spark com o Hadoop HDFS, né? Que no caso é uma ferramenta voltada para armazenamento de dados em um ambiente paralelo e distribuído, tá? Você também pode combinar com o Yarn, que é uma ferramenta para gerenciamento de recursos, também num ambiente paralelo e distribuídos, e assim vai. Você pode combinar com diversas ferramentas o Apache Spark. Comentando desvantagens, em compensação de você não pagar a licença, tem ali a curva de aprendizado, né? O profissional que for começar a usar Spark, ele vai ter ali que dar uma dedicada a estudar, né, e a ver a documentação, a entender como é que o Spark funciona. Então tem esse custo aí envolvendo a curva de aprendizado, tá? Outro detalhe é que por ser uma pessoa, você não possui um suporte centralizado, né? Não tem uma empresa ali que você pode centralmente entrar em contato para ajudar aí com algum treinamento ou tirar eventuais dúvidas com o Spark, né? Isso não existe, já que estamos falando de um projeto open source, tá? E dependendo da situação, talvez não compense o uso do Spark. Por quê? O Spark ele dá prioridade à memória. No entanto, dependendo da quantidade de memória que você tenha, ele eventualmente vai começar a utilizar o disco rígido, né? Porque afinal ele vai precisar dar continuidade ao seu processamento de alguma forma. Caso não tenha memória sobrando, ele vai utilizar o disco para dar continuidade. Apesar disso, né, isso não é tanto uma justificativa, porque mesmo utilizando o disco, o Spark ainda apresenta desempenhos melhores que o MapReduce. No entanto, tá? Vale ressaltar que isso depende muito de cada situação, de quantos dados você pretende processar, tá? Às vezes a empresa ali já tem uma certa experiência, profissionais com experiência em MapReduce, então por questão de curva de aprendizado, né? E talvez por não ter essa disponibilidade de memória, opte por utilizar inicialmente o MapReduce, tá? Um detalhe importante, que isso também vai numa ideia geral aqui. Se você tem poucos dados, não vale a pena você buscar algo assim com essa complexidade de computação paralela e distribuída, porque você estaria matando uma formiga com bazuca, tá? Então só existem algumas situações, né, que se realmente é em contexto Big Data que compensa você utilizar esse tipo de coisa, tá?
caso você vá tentar aplicar Spark em uma quantidade muito pequena de dados, você provavelmente não estaria gerando muito ganho, você estaria meio que desperdiçando recurso, né, à toa, porque daria para você fazer muitas coisas muito mais rápidas e simples, né, utilizando simplesmente um Jupyter Notebook ali na sua máquina local para processar uma pequena quantidade de dados, tá? Então, vale lembrar que depende muito da situação e do contexto para ver se vale a pena ou não utilizar o Spark, tá bom? E aqui eu trago uma observação que isso é uma confusão que muitas pessoas costumam ter, tá? Quer dizer que o Apache Spark substitui o Hadoop. Vale lembrar que o Hadoop é um ecossistema, tá? E ele possui muitas ferramentas. E eventualmente o Apache Spark ele é uma ferramenta voltada exclusivamente para processamento de dados, tá? No Hadoop você tem ferramenta para armazenamento de dados, para processamento de dados, para gerenciamento de recursos, para trabalhar com machine learning em ambiente paralelo e distribuído e assim por diante, tá? Então, o Apache Spark não disputa com o Hadoop, o Apache Spark disputa com o Hadoop MapReduce, que é a ferramenta do Hadoop para processamento de dados. Mas, eventualmente, o Spark ele é combinado com o HDFS, que é uma ferramenta do Hadoop para armazenamento de arquivos. Então, fazendo essa observação, porque muitas pessoas costumam confundir nessa comparação. E bem, trazendo aqui a expansão, né, de funcionalidades do Spark, né, ele traz esses 4 módulos que permite aí a gente utilizar ainda mais funcionalidades aí que o Spark traz. E inicialmente nós temos o Spark SQL, que permite que você utilize SQL ali dentro da codificação do Spark, tá? E assim permitindo que você trabalhe com dados estruturados nessa complexidade de paralelo e distribuído. O Spark Streaming é para auxiliar você lidar com dados em real time, então se você precisa fazer um processamento de dados ali em tempo real, né, o Spark Streaming permite esse tipo de coisa. A MLlib é para auxiliar com operações de machine learning, então você consegue executar aprendizado de máquina aí, no contexto do Spark. E o GraphX, ele é voltado para trabalhar com grafos computacionais. Então você tem aí esses módulos aí que estendem diversas funcionalidades ao Spark, ao Apache Spark. Para a gente fechar o vídeo, mostrando aqui rapidamente a arquitetura, tá? Então o que é que vai acontecer? Você vai construir o seu programa em Spark, tá? O seu programa, né, o seu código que vai fazer ali o processamento dos dados, ele pode ser implementado em Python, em R, em Scala ou em qualquer outra linguagem aí que tenha aí essa integração com o Spark, tá? E aí dentro dessa codificação você vai utilizar o Spark Context. O que é o Spark Context? Ele é uma espécie de cliente, via ele que você vai comunicar o seu script com as funcionalidades do Spark. Então você vai ter ali o seu programa, tá implementado, dizendo justamente qual vai ser o processamento de dados que vai ser feito ali dentro do Spark. E aí o que acontece é que uma vez que você executa o seu programa, né, que seria nesse driver program, né, que seria no computador ali, digamos, master, né, que seria o responsável ali por fazer o início aí da execução do processamento, tá? O Spark Context vai justamente pegar as atividades que você deseja fazer, né, e juntamente ali com um gerenciamento do cluster, tá? O cluster seria justamente o conjunto de máquinas ali do ambiente paralelo e distribuído, tá? E aí ele vai pegar essas tarefas e vai distribuir nas máquinas, né? Que é justamente esses worker nodes, tá? Cada worker node desse é uma máquina distinta, tá? Separada do ponto de vista físico ou virtual, tá? E aí essas máquinas, né, elas vão guardar cada pedacinho ali dos dados, tá? E aí justamente vai ser feita o processamento dessa porção de dados que está em cada máquina, tá? E aí é feito toda essa complexidade de comunicação para justamente executar essa tarefa em cada máquina, em cada porção de dados ali presente na máquina, né? Fazer toda a questão de tolerância a falhas, né? O gerenciamento ali dos recursos, tá? Nesse ambiente paralelo e distribuído. E no final, juntar todos esses resultados, esse processamento, tá? E devolver para o usuário ali que está na máquina master, tá? E aí a intenção é justamente que esse processamento seja feito aí com uma rápida performance, aí, uma boa performance, e justamente o usuário consiga aí processar uma grande porção de dados aí numa velocidade considerável, tá? E é isso, basicamente aí de forma resumida, o Spark, tá? Ao longo aí dos próximos vídeos nós iremos aprofundando aí de forma mais específica algumas ferramentas e funcionalidades aí do Spark, também a respeito de alguns módulos ali que o Spark
incrementa e permite que a gente faça uma extensão de funcionalidades, tá? Mas eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para fazer uma breve introdução a essa ferramenta. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.